Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para ler um texto escrito pelo irmão Diego Ricker para o Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, olha só. Eu não escrevi esse texto, foi o irmão Diego. E então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? O texto chama-se Vão e Façam Discípulos. E antes de a gente começar o nosso devocional, vamos começar orando, tá bom? Senhor Jesus, que Tu possas nos orientar para que nós possamos entender a importância de fazer discípulos. Ó Pai, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela liberdade que nós temos de manusear a Tua palavra livremente. Toca-nos, Senhor, ensina-nos e que nós realmente possamos colocar tudo em prática. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, então o nosso texto bíblico é um texto assim bastante conhecido como a Grande Comissão. Então, aqueles que têm mais intimidade com a palavra de Deus sabem que a Grande Comissão está em Mateus 28, versículos 16 a 20. E diz assim, olha. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram e alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. E o irmão Diego Rick, ele escolheu então o versículo 20 para ser o versículo-chave que diz: E eu estarei sempre com vocês. Bem, as palavras de Jesus para os seus discípulos, que eram as de que eles fossem fazer discípulos, então lá no versículo 18, por muito tempo elas foram interpretadas como uma palavra missionária para que as pessoas fossem ser missionários longe, né, de onde eles moravam, né, em países longínquos, aqueles países que a gente mal sabe o nome, né, então era comum essa interpretação, então, do versículo 18. Mas a pergunta que não quer calar é: será mesmo que este texto, versículo 18, não tem nada mais a nos ensinar? Então, só recapitulando. E Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é um trecho, então, né? Então, será que a interpretação se esgota nesta questão de as pessoas irem para países longínquos, irem para lugares bem distantes para serem missionários? Então, Jesus fala sobre fazer discípulos. Então, isso nos mostra que o vão e façam discípulos, na verdade, é uma caminhada que a gente precisa ter e que precisa também ser discipulada. Por quê? Só pode fazer discípulos quem é discípulo. Só pode fazer discípulo quem está comprometido com a aprendizagem do reino. Só pode fazer discípulo aquele que anda nos passos de Jesus Cristo, né? Então, se você não está comprometido com as coisas de Jesus, com o que ele falou, aquilo que ele tem trilhado para nós, a questão da gente se voltar para o próximo, assim como Jesus voltou, vai ser muito difícil para você fazer discípulos, né? Para fazer discípulo, primeiramente, você tem que ser um discípulo de Jesus, né? Existe um ditado assim muito antigo que diz assim, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar.
Não dá para fazer de outro jeito, né? Ou aquela frase que diz assim, né? Que bananeira só dá banana, macieira só dá maçã. Então, a gente é conhecido pelos frutos, né? Então, como é que a gente vai ser discípulo se nós não formos discípulos? Com Jesus, então, a gente aprende que o discipulado, ele tem muitos focos, ele é multifocal, né? Ele olha para o próximo, ele olha para si mesmo, ele olha para Jesus todo o tempo. Vão e façam discípulos em todas as nações. Lá em Atos, tem uma demonstração que a comunidade das pessoas daquela situação, eles entenderam que era discipulado e, sob esse aspecto, eles começaram a pregar a palavra em Jerusalém, Samaria, e aquilo foi vindo, até que veio parar em nós, né? Então, Atos 1,18 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, nós temos que ser discípulos de Jesus em todos os lugares, né? Começando por onde nós estamos. Isso é o que Jesus nos ordenou. Significa o quê? Que o discipulado não se resume só a ensinar doutrina, né? Você pega a Bíblia e começa a explicar o plano da salvação, vai lá para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que acredita nele não morra, mas tenha a vida eterna. E aí você faz lá uma explanação sobre João 3,16, e vai pregando, mas a sua vida não condiz com essas coisas que você falou. Então, não adianta nada, né? Nós temos que ter verdades cristãs vividas, verdades cristãs arraigadas em nós. Como o nosso pastor costuma dizer, né? A palavra de Deus, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser arraigada no nosso ser, nós temos que obedecê-la e vivê-la. Senão, vai ter sido em vão, né? Então, isso é que se resume o ensino das Escrituras. É você combinar aquilo que você diz com aquilo que você faz, né? Você ser um cristão, que as pessoas olhem para você e falem, ah, sim, faz sentido isso. Eu sinto que realmente Jesus está vivo, porque eu vejo Jesus na vida dessa pessoa. Então, nós temos que viver verdades cristãs que indiquem que nós somos realmente discípulos de Jesus. Jesus está presente no discipulado, como está lá no versículo 20. Eu estarei sempre com você. E como eu gosto sempre de dizer, antes de ele dizer que vai estar sempre com a gente, ele fala a palavra obedecer, né? Então nós temos que ser obedientes para que o Pai realmente possa trabalhar em nós e estar conosco todos os dias. Então, se nós cremos que Deus está conosco, se nós buscamos uma vida de discipulado, nós não precisamos ter medo de fazer discípulos. A gente pode seguir adiante, porque o Senhor vai estar com a gente todos os dias da nossa vida. Bom, o nosso manancial termina assim. O que o impede de fazer discípulos? Esta é a pergunta que não quer calar. E só vai ter uma resposta, né? Nós só estaremos impedidos de fazer discípulos se não formos discípulos de Jesus. Então, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não está conectado com as verdades divinas, se você não age como um filho de Deus, vai ser difícil atender esse mandamento de Jesus para a gente ir e fazer discípulos, tá bom? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário, ó, de urso. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.